nesse sistema é 0. Vamos ver de novo aqui para vocês verem bem. Olha aqui, ó. O sistema, como eu falei, o melhor das coisas dele, das muitas vantagens que ele tem uma economia financeira e tributária absurda. Ó, imóvel comprado por 300 mil, vale hoje 1 milhão, no inventário foram 457 mil reais consumidos, nesse sistema seriam 74.900 reais. Tá bom, pessoal? É realmente uma economia significativa. Tanto é significativa que eu quero que vocês fixem isso que eu estou mostrando. A diferença entre o sistema e o inventário foi de 300, neste caso, do exemplo do Rafael, que eu falei que era um exemplo simples, um único imóvel, um inventário feito no cartório de notas, de forma extrajudicial, tá? Teve uma diferença de R$ 382.100, uma economia de 84% em relação ao inventário. A perda patrimonial foi 0 e a principal vantagem é que esse sistema, ele cabe no seu bolso. Por que ele cabe no seu bolso? Porque ele é feito, né, pessoal, de forma planejada. É um sistema que é feito de forma planejada. Então, você pode se planejar. A gente sabe, a gente tem os nossos gastos, a gente tem o nosso trabalho, no nosso dia a dia, né? A gente, todo o dinheiro, e quanto mais a gente ganha, pelo menos comigo é assim, quanto mais eu ganho, mais eu planejo para gastar tudo que eu ganho. E aí a gente acaba, não sei se com vocês é assim, mas com bastante gente é, mas a parte boa é que esse sistema pode ser planejado, porque o inventário você não planeja. O inventário, quando acontece, você tem que fazer. Se você não fizer, você já viu lá que você vai incorrer em multa. Vai ficar mais caro ainda. Aí acontece o quê? Acontece o que a gente vê em qualquer cidade. Alguma casa no centro da cidade, uma mansão, uma casa grande, um patrimônio, enfim, que era de uma família que tinha posse, que tinha condição, e que acabou falecendo o proprietário, o patriarca, o dono, e aquela casa se deteriora, não tem mais cuidado, porque está no inventário, pessoal. Tem inventários, pasmem, eu conheço inventário que está durando já há 30 anos. E não acaba nunca. Sabe por que não acaba nunca? Primeiro porque os herdeiros não se entendem. E é por isso que o inventário demora. Eles ficam discutindo coisas lá dentro com relação a isso. Quando o inventário demora, você não tem acesso ao patrimônio. O patrimônio que é seu, na verdade, não é. E talvez o inventariante não consiga cuidar ou não tenha dinheiro para manter. A verdade é que o patrimônio se esfacela nas mãos do inventário. A família se esfacela nas mãos do inventário, porque sim, existem brigas. Porque tem os casados, tem os agregados, né, os genros, as noras, vão dar pitaco, já não gosta muito do cunhado, não gosta muito da cunhada, enfim. Isso não é só em novela que acontece, pessoal, acontece na vida real. Eu tenho certeza que perto de vocês, ou vocês já ouviram falar, ou já conhecem, tem um caso parecido. É exatamente assim. Mas afinal, Luciano, que sistema é esse? Qual é esse sistema? Para satisfazer a curiosidade de vocês, eu imagino que alguns de vocês já saibam que sistema é e do que eu estou falando, certo? Eu estou falando da holding familiar. Holding familiar muito falado nos últimos tempos por conta da reforma tributária, que sim, mexeu, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, mexeu com o ITCMD, né? E como eu disse, é um sistema que é legal, existe no Brasil há 47 anos, a lei, há mais de 40 anos, 47 anos, a lei é de 1976, tá? E era pouco conhecido, por quê? Por aquele motivo que eu falei, não se ensina isso nas faculdades de Direito. Os advogados, a grande maioria dos advogados, não conhece. Esse sistema só era conhecido, como eu disse, dos bilionários, que eram os únicos que tinham condições de pagar essas bancas. Querem ver? Vocês conhecem esse bilionário aqui, ó? Norberto Odebrecht, dono da construtora Odebrecht. Quando faleceu, tinha um patrimônio de 14 bilhões de reais, e se tivesse sido feito o inventário dele, pagaria-se para o estado da Bahia, que era o local que ele morava, o valor de 1 bilhão 120 milhões de reais. O mesmo com a família do Antônio Hermílio de Moraes, do Grupo Votorantim, paulista, 15 bilhões e meio de patrimônio.
Se fosse feito o inventário dele, 1.240 bilhões de reais. O mesmo com Roberto Marinho, dono do Grupo Globo, de patrimônio declarado de 30 bilhões de reais. Se tivessem feito o inventário dele, o imposto para o estado do Rio de Janeiro, com relação ao imposto da herança, ao ITCMD, seria de 2 bilhões e 400 milhões de reais. E outros milionários, tá, pessoal? Roberto Tivita, do Grupo Abril, os irmãos Safra, do Banco Safra, Samuel Klein, das Casas Bahia, o ex-presidente José de Alencar, a dona Dirce Navarro de Camargo, da consultora Camargo Correia, todos esses bilionários faleceram, deixaram fortunas em patrimônio e não... Vou trazer aqui do lado. Deixaram fortunas em patrimônio e não pagaram um centavo de ITCMD. Não precisaram, os filhos dele, os herdeiros dele, não precisaram fazer o inventário e a vida seguiu como se nada tivesse acontecido, a não ser conviver com a saudade, conviver com a dor da perda daquele ente querido, né? Tem essa aqui, pessoal, ó, é a Renata Camargo, ela é filha da Dirce Navarro. A Renata Camargo, em 2019, essa é a reportagem que eu estou trazendo para vocês. Ó. Em 2019, ela comprou, em Manhattan, em Nova York, um apartamento de mais de 20 milhões de dólares, um apartamento no Central Park, ela é vizinha do Bono Vox, da Naomi Campbell, ela é vizinha de famosos mundiais, certo? Ela comprou em 2019 esse apartamento por 23 milhões de dólares, tá? Um apartamento caríssimo, a piscina desse prédio é de água salgada, nem clorificada ela é água salgada, e comprou em 2019 exatamente na época em que a empresa dela, a consultora Camargo Correia, estava envolvida com o problema do acordo de leniência por conta dos escândalos do Petrolão. E não aconteceu absolutamente nada, porque, como eu disse, é um sistema completamente legal. E essa é a prova cabal, né, disso. Aí tu me diz assim, eu tenho certeza que tu está pensando, deixa eu olhar para vocês aqui, tenho certeza que você está pensando, tá bom, Luciano, me mostrou os bilionários, esse é o sistema que eles usam há muito tempo, mas eu não tenho nada de bilionário, aliás, eu estou longe de ser um bilionário, esse sistema não é para mim, e é o que eu te digo, você está enganado, esse sistema é justamente para você. Vocês imaginem, no caso do Rafael, se o Júlio e a Rosana tivessem me conhecido, se eu tivesse conseguido explicar para eles qual que era esse sistema, se teria acontecido com o Rafael o que aconteceu. É claro que não. Pode ter um patrimônio só, pode ser um imóvel só, não precisa ser vários, não precisa ser milionário. Basta ser, como eu falei, e para servir para você esse sistema, basta que você ame seus filhos, ame sua família, basta que você tenha patrimônio, que esse patrimônio tenha sido conquistado, ó, com base de muito esforço, muito trabalho, muita abdicação, muitas horas longe da sua família. E basta que você não tenha vontade de que mais da metade disso, ou quase a metade, como eu expliquei, vá para as mãos de terceiros. Então, ele é feito da medida para você. Não tem nada que justifique você, conhecendo o caminho, conhecendo que existe esse caminho, que é legal, lícito, já trilhado pelos bilionários, já trilhado pelas famílias que a gente alcança, tanto eu quanto os meus colegas de time, não tem sentido você deixar que isso aconteça com a sua família. Porque você viu, a montagem desse sistema é 80% mais barata que o inventário. E esse sistema é lícito? É lícito. Está na lei. Está previsto na lei. Não tem como dar algum problema. E provei para vocês, a Renata Camargo comprou por 23 milhões de dólares um imóvel, enquanto a empresa dela estava afundada até o pescoço com um problema de corrupção no Petrolão. E vocês podem dar o Google, não vão encontrar. Não vão encontrar inventário desses bilionários que eu mostrei e não vão encontrar esses problemas, porque realmente ele não há. Certo, pessoal? Mostrei para vocês. Estou seguindo os passos. Minha primeira meta, mostrar o tamanho do inventário e o quanto ele é horrível para você e para sua família. E o tamanho do rombo que ele vai fazer. Mostrar que existe um caminho muito mais barato, seguro, que pode ser seguido.
E agora eu fico mais tranquilo e já consigo dividir as pessoas em 3 grupos, tá? O grupo dos ignorantes. Sim, os ignorantes. E não no sentido pejorativo de estar xingando alguém, simplesmente no sentido de que ignoravam até então tudo o que até aqui eu disse para vocês. Não tinham conhecimento do assunto. Aqueles coitados mesmo, né? Que não se atentaram para o problema e que, se atentaram, foram procurar os caminhos que não são os melhores. Sabe quais são os caminhos que os ignorantes procuram para evitar o inventário? Famosos, eu tenho certeza que vocês conhecem. Testamento. Sinto muito dizer para vocês, testamento não evita inventário. Pelo contrário, o testamento te obriga a ter 2 processos judiciais. Sim, judiciais, porque você não pode escolher fazer no cartório, essa judicial no cartório de notas. E tem uma coisa que se chama, quando a pessoa deixa um testamento, você tem que fazer um processo judicial que se chama RAC do testamento. É registro, abertura e conhecimento do testamento. Vocês lembram do Gugu Liberato, apresentador do SBT, faleceu em 2019. O RAC de testamento dele durou de 2019 até o ano passado, 2023. Ele tinha deixado o testamento em que tinha deixado a esposa de fora. Ficou a maior parte do patrimônio, 75% para os filhos, 25% para os sobrinhos. Só em 2023 o Supremo falou, tá ok, o RAC de testamento foi procedente. O que os herdeiros do Gugu fizeram? Pegaram os imóveis e foram viver a vida? Não. Tiveram que abrir o inventário. Na justiça, inventário judicial. Então, pessoal, testamento, tu não foge do inventário, pelo contrário, tu ganha um inventário judicial e ainda ganha um outro processo, que pode durar sabe Deus quantos anos. Podem dar o Google, família do Zagalo faleceu no início desse ano, está acontecendo a mesma coisa. Família do Chico Anísio, humorista, está acontecendo a mesma coisa. Testamento não é solução. Quer ver outra coisa que não é uma solução muito boa? Doação em vida com reserva de usufruto. Ora, são exatamente os mesmos gastos que você tem no inventário. A exceção do advogado. Porque tu não precisa do advogado para ir no cartório. Não precisa do advogado para fazer a doação com reserva de usufruto. Só que veja, você está arrumando um problema para você que talvez seja muito grande. Porque hoje está tudo bem, hoje você está bem, hoje você vai doar os bens para o seu filho, vai pagar lá o ITCMD, que hoje é 7, 4 no Paraná e no Rio Grande do Sul. Você pode pegar e fazer ainda esse ano, vai pagar 4, senão ano que vem já vai pagar 8. Tá? Desculpa, é 8. Quando é doação é 8. 7 é o inventário, é a causa-mortes. É 8, aqui em Santa Catarina é 8%. Tá? Mas é o seguinte, não vai adiantar, porque se você quiser vender esse imóvel, seja por motivo de doença, seja para investir em outra oportunidade que apareceu, você vai precisar da assinatura do seu filho. Tá, Luciano, mas eu criei muito bem os meus filhos. Eu sei que eles vão assinar. Se eu pedir, eles vão assinar. E eu acredito em você, eles vão assinar. Mas a sua nora vai assinar? O seu genro vai assinar? Você não sabe. E pior, se seu filho nem namorado ou namorado tem ainda, você vai estar botando na mão de um terceiro que você nem conhece, que você não sabe quais são os valores, você não sabe o que ele cresceu, como cresceu. Vai depender da assinatura dele, senão não faz, senão não vende. Então, não é uma boa solução, porque não é econômico, a única economia que vai ter é não pagar o advogado, mas você perde o controle do seu patrimônio. Outra coisa que os ignorantes fazem, seguro de vida. Como é que o vendedor de seguro de vida vem vender o seguro de vida para você? Faz o seguro, pega pega um seguro do valor do teu inventário, calcula mais ou menos, que quando você não estiver mais aqui, a tua família vai ter dinheiro. Ora, pessoal, faça um seguro de vida, eu aconselho, eu tenho seguro de vida, mas para deixar um pouco de conforto para minha família, no momento de dor, no momento de perda. Não para pegar e dar na mão de terceiro, na mão do Estado com imposto, na mão do advogado, do inventário, na mão do dono do cartório. Não tem cabimento isso. Então, isso é o que os ignorantes vão tentar fazer para resolver o problema.
eles não conhecem esse caminho, eles não conhecem a road familiar. E o outro grupo, né, pessoal, é o grupo dos ignorantes, o grupo dos procrastinadores, que são normalmente aquelas pessoas que têm problema com os filhos, não são muito próximos dele, vivem à distância, até não amam mesmo, né, porque efetivamente isso acontece e não é tão raro de acontecer. Isso existe, infelizmente. Pais que não amam os filhos, né? Ou aqueles que acham que vão ver para a semente. Tá tudo bem, depois eu vejo isso. Porque hoje eu estou bem de saúde. Meu Deus, pessoal. Quem é do Rio Grande do Sul que está comigo aqui sabe. Foi do dia para a noite. A vida mudou drasticamente e de muitos mudou para sempre, porque eles perderam ela do dia para a noite. Estava tudo bem, começou a chover e simplesmente tudo foi embora. Então ninguém vai viver para sempre. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente agradece todo dia quando acorda. Obrigado, Deus, por estar respirando, por poder ter mais um dia de vida, por poder estar com os meus, poder fazer o que eu quero. Mas a gente não sabe quando que vai acontecer. Então, desculpa, ninguém vai viver eternamente. Mas o procrastinador pensa que é assim. E sabe o que o procrastinador vai encontrar? O procrastinador vai encontrar o seguinte. Ele vai encontrar... o aumento do imposto. É aqui mesmo, estava certo. Ele vai encontrar o aumento, o que fazer, olha o slide, o que fazer diante do risco, já não é mais risco, é certeza. O que fazer diante da certeza do imposto sobre a herança aumentar. Porque vai aumentar. Vai aumentar e eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho sobre isso. Para vocês entenderem, a única parte, peço perdão, vou falar juridiquês um pouquinho para vocês, tá? A única parte de falar juridiquês é agora. ITCMD é um imposto de competência do Senado Federal, determinado por resolução. É uma resolução do Senado Federal que determina. Assim, a Constituição Federal, artigo 155, parágrafo 1º, inciso 4º, fala: o imposto previsto no inciso 1, que é o ITCMD, terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Atualmente, quando eu falo em 8%, é porque é a resolução 9 de 1992 que estabelece que essa alíquota máxima e os estados podem alternar entre elas, tanto que Santa Catarina já escolheu a progressividade, alterna de 1 até 7, de 1 até 8, na verdade, né? Mas, e outros ainda não fizeram. É o Senado quem define, tá? Só que lá no Senado, desde 2016, está tramitando uma proposta do CONFAS. O CONFAS é o conselho das secretarias de Fazenda dos estados, tá? Dos 27 estados, ou 26 estados, mais o Distrito Federal, que quer que mude o teto de 8% para 20%. E isso pode acontecer a qualquer momento. Sabe por quê? Que, como eu falei para vocês, é através de um projeto de resolução do Senado Federal. Vamos lá. Quem que o Senado Federal representa? Os estados. Porque quem representa o povo é a Câmara. Deputados representam o povo, Senado Federal representa os estados. Sabe o que precisa para o Senado Federal aprovar o aumento dessa alíquota de 8% para 20%, como o CONFAS pediu? Por unanimidade, tá? Os 27 secretários de Estado de Fazenda, 26 de estados e mais o Distrito Federal, pediram e assinaram por unanimidade para que essa alíquota aumentasse de 8% para 20%. Precisa de uma maioria simples. Dos 81 senadores, bastam 41 presentes. Desses 41 presentes, bastam 21 votos a favor, ponto. Sai dos atuais 8% e vai para 20%. Ou para 16%, porque tem um outro projeto de resolução do senador Cid Gomes que diz 16%. Ou até para 30%. Já vou mostrar para vocês quem que está falando em 30%. Tá bom? E esse pessoal usa argumentos fáceis, que eu chamo de argumentos perversos, mas cá entre nós, são cretinos. E eu vou mostrar por quê. Para aprovar esses projetos, tá? E o primeiro desses argumentos é que o Brasil é um dos países que menos tributa a herança no mundo. E eu digo para vocês,
É verdade. O país é um dos países que menos tributa herança no mundo. Olha aí, ó, a França, 60%, Japão, 55%, Alemanha e Suíça, 50%. É alíquota isso, tá, pessoal? Inglaterra e Estados Unidos, 40%. Nosso vizinho Chile, 25%. E aí nós estamos lá em último lugar, com 8%. Realmente, o Brasil é um dos países que menos tributa herança no mundo. O segundo argumento fácil para aprovar esse imposto, que vocês viram que basta 21 votos para ser aprovado, tá? Que eu chamo de perverso e que, na verdade, são cretinos, é de que o imposto sobre a herança vai penalizar só os mais ricos. Isso é muita cretinice. E vou dizer primeiro, e vou mostrar para vocês o porquê. Vocês vão ver essa figura nacional aqui conhecida. Qual a chance desse projeto de resolução? Porque no caso do imposto de transmissão, causa, morte e doação, seria uma majoração de alíquota, que hoje é até 8% como máxima, chegando na proposta, obviamente, que está sendo apresentada aqui, não vou entrar no mérito se acho muito ou pouco, de até 30%. Então, sairíamos de 8% para 30% como a alíquota. No caso... Vocês viram? A senadora, ex-senadora, atual ministra do Planejamento, Simone Tebet, na época que era senadora, falando que tem parlamentares, tem senadores, que falam em até 30%. Então, o cenário dos procrastinadores é o seguinte, vai sair dos 8% ou para 16%, ou para 20%, ou para até 30%, ou quem sabe mais. Olha o ministro da Fazenda, nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essa fala dele é de abril desse ano, num evento que ele participou nos Estados Unidos. No Brasil, nós temos um caso de pessoas que detinham bilhões de dólares em riqueza e que sequer tiveram um inventário aberto por ocasião do seu falecimento, porque já tinham feito todo o planejamento tributário para escapar de um dos mais baixos alíquotas de imposto sobre herança, que é a brasileira. O Brasil tem uma baixíssima alíquota de imposto sobre herança, e nem essa baixa alíquota é recolhida pelos super ricos, porque há formas e formas de evadir. Então, quando você chegar a esse plano, em que uma pessoa que tem 2 apartamentos para legar para 2... Eu não consegui o resto dessa fala, mas ele fala em que uma pessoa que tem 2, não é isso que a gente, não é eles que a gente quer. A gente quer os mais ricos. Ora, os mais ricos. Ora, pessoal, pelo amor de Deus, olha como isso é cretinice. Eu falei para vocês que os mais ricos não chegam perto do inventário, porque eles têm o sistema de holding patrimonial, de holding familiar. O Haddad, vocês ouviram, falou exatamente a mesma coisa. Eles fazem arranjos tributários que não pagam nem os 8%. Ora, se eles querem aumentar para 16, 20 ou 30, não importa, vai aumentar, isso é fato. Quem que vai pegar? Qual que vai ser o contribuinte que vai pagar essa conta? Vão ser os mais ricos, onde ele mesmo fala que ele não paga um centavo já nos 8? Tu imagina se não pagam nos 8, vão pagar nos 30? Todos eles já têm um sistema de holding patrimonial. E esses países que eu mostrei, cujas alíquotas são naqueles valores, 60%, 50%, 40%, são países de primeiro mundo, onde eles têm uma cultura secular, porque a holding existe lá há séculos, de que CPF, ou o que seja o documento de identidade deles lá, não tem patrimônio. O patrimônio tem que estar na empresa, todo mundo tem a sua própria holding familiar. Então, esse imposto é alto, e vou dizer por que é alto, não é para eles arrecadarem com esse imposto, é para obrigarem as pessoas a colocarem os seus bens nas empresas, porque a gente sabe, eles sabem, e o Brasil também sabe, o legislador da Constituinte também sabe disso, que quem produz não é pessoa física, quem produz é a empresa que gera emprego, é a empresa que gera dividendos, é a empresa que gera dinheiro para que o país cresça, não é pessoa física. Então, eles botam lá em cima essas alíquotas de 60% para desestimular a pessoa de ter bem no patrimônio dela. E aí ela pega e coloca na empresa. E aquela empresa
Se ela quiser, e é isso que eu digo, pode ou não ter atividade econômica, vai ter uma atividade econômica e vai produzir. É por isso. Então, são argumentos facílimos, comprováveis. Acabei de mostrar para vocês, sim, o Brasil é um dos países que tem a taxa do mundo. Eles estão falando disso, não é de hoje. O ministro Haddad tem uma reportagem, podem dar um Google, ele está num podcast onde ele fala que tem que aumentar, chega a falar que, inclusive, é um absurdo uma pessoa que não sabe nada da vida herdar $1 bilhão do pai. Tipo, eles vão mexer. Quando que eles vão mexer nisso? A gente não sabe. Tá? Só que tem mais uma pegadinha que eu preciso falar com vocês, porque essa é fenomenal. Tá vendo aqui, ó, proposta do senador Fernando Bezerra, PEC 96/2015. Essa proposta do senador Fernando Bezerra, PEC 96/2015, diz o seguinte, que embora que é para colocar, apesar de ser o Estado o dono do ITCMD, apesar do dinheiro do ITCMD ir para o Estado, esse valor vai ir para a União, nos moldes do imposto de renda, até 27,5%. Esses valores vão para a União, tá bom? Então, seria uma alíquota de competência da União. Então, presta atenção. Hoje, nós temos a Constituição determinando que o ITCMD é estadual, que está limitado a 8% por uma resolução do Senado, e que a gente está vendo que pode subir para 16%, para 20%, para 30% ou até mais. Se essa PEC for aprovada, é uma proposta de emenda constitucional, não é tão simples como a resolução do Senado. Mas se essa PEC for aprovada, ela vai instituir, sem prejuízo, está escrito lá no texto da lei, tá, nos objetivos da lei, sem prejuízo da capacidade tributária dos estados, ou seja, sem prejuízo dos atuais 8, ou dos 30, 20 ou 16, no futuro, não importa, sem prejuízo, instituir a alíquota de até 27,5% nos moldes do imposto de renda, 10, 15, 22, 27, enfim, para a União, de competência da União. Então, o que pode acontecer a qualquer momento, e eu digo que a qualquer momento, porque pode estar acontecendo até agora, não sei, a gente não está sabendo o que está acontecendo lá. O que pode acontecer é que o ITCMD pode chegar a 47,5% ou até 57,5% de todo o teu patrimônio, com a justificativa de que tem que tributar os mais ricos. E você sabe, te mostrei, e o próprio ministro da Fazenda sabe, falou, vocês ouviram, não pagam esse imposto, porque eles têm o seu sistema de holding familiar. É isso que os procrastinadores vão encontrar. Santa Catarina, ano passado, com o ITCMD, arrecadou mais 900 milhões. Rio Grande do Sul, 1,3 bi. Paraná teve um aumento de 8%, bateu 1,4 bi de arrecadação. Com essas alíquotas aqui. Rio Grande do Sul e Paraná, 4%, Santa Catarina, 8%. Vocês imaginem como é que vai ser no futuro. Vamos ver como é que ficaria fazer um inventário do Rafael? Vocês lembram lá? 152 mil? Vamos deixar pelo meio termo, nem 16, nem 30, vamos deixar pelos 20? Olha aqui, ó. O mesmo inventário, aqueles mesmos valores, aquele mesmo imóvel valendo R$1 milhão, 312 mil reais. Simplesmente dobraria. E aqui não tem aquela parte lá de ter que vender, se não tiver dinheiro, etc, etc, etc. Então, pessoal, é muito sério. É isso que os procrastinadores vão encontrar quando realmente não sei quando vão encontrar. Pode ser logo, pode ser amanhã, pode estar acontecendo hoje ainda, não sei. O que eu sei e eu garanto para ti, gaúcho e paranaense, a partir do ano que vem, tu não vai pagar mais 4, vai pagar 8. E por que eu digo 8?
porque é o limite. Mas falam em progressividade, a Constituição falou que tem que ter a tabela progressiva. Aqui em Santa Catarina já é progressivo. Eu vou dizer qual que é a progressividade de Santa Catarina para vocês. Até R$20 mil, 1%. R$50 mil, 3%. R$100 mil, 5%. 150, aliás, 20 mil. Eu vou ler aqui porque eu fico tão indignado com essas coisas que eu me embaralho. Mas olha como isso aqui é, como dizem para inglês ver. 1% até R$20 mil, 3% até R$50 mil, 5% até R$150 mil. Acima de R$150 mil, 7%. Ou 8% se for a doação. Eu desafio qualquer um de vocês, não importa onde, qual cidade vocês moram ou qual estado. Que imóvel que custa R$150 mil hoje? Me digam. Nem Minha Casa Minha Vida. Então, sim, vocês gaúchos e vocês paranaenses, a partir de 2025, já está tramitando nas respectivas assembleias legislativas dos estados de vocês um projeto para, de uma forma correta, adequar ao que a reforma tributária aprovada no final do ano passado disse, que é obrigatório você colocar as alíquotas e que ela chegue no limite que hoje está pela resolução que está em vigor, a resolução número 9 de 92, de 8%. Então, o procrastinador vai encontrar exatamente isso. Vai encontrar se hoje já é caro, se hoje eu provei para ti, leva até 46% do total do teu patrimônio, de novo, não importa se muito ou pouco, vai levar 46%. Amanhã, nesses valores que eu mostrei aí, e com essa crescente das grandes figuras públicas do país falando sobre isso, dando até sobre pitacos no sentido de para quanto seria, quanto vai ser? Quem que vai pagar essa conta? Os mais ricos? Eles não fazem. Eles não chegam lá. Eles não fazem inventário. Falei dos ignorantes, falei dos procrastinadores, tenho pena esses dois grupos. E está chegando o grupo que eu particularmente admiro muito, que é o terceiro grupo, que é o grupo que eu chamo de grupo dos resolvedores. Que, afinal de contas, quando se trata dos nossos filhos, né, pessoal, a única coisa que a gente não quer é deixar problema para eles. Porque, pensa, faz sentido a gente trabalhar a vida toda, mais até do que deveria para o nosso próprio sustento, pensando em garantir, em construir, em deixar algo numa situação para os nossos filhos melhor do que a situação que nós encontramos no passado dos nossos pais, né? Faz sentido deixar metade, ou até mais que a metade, para terceiros que você nem conhece? Para o Estado? Para o governo, independente de qual partido esteja no poder? Para advogado de inventário? Que sentido faz? Absolutamente nenhum. Então, os resolvedores, eu vejo que os que resolvem fazer alguma coisa, eu vejo isso como um verdadeiro ato de amor, né? Porque, de novo, vou repetir, você que está me vendo aqui agora, você não precisa disso para absolutamente nada. A tua vida está bem tranquila. Os seus filhos hoje não precisam disso para absolutamente nada. A vida deles também, espero que esteja bem tranquila. Tá? Mas só o fato de, no dia que você não estiver mais aqui, você não ver a sua família, não ver as pessoas que você ama passar, primeiro pela burocracia, pela montanha de burocracia, que é um processo de inventário, e perder uma quantia considerável do patrimônio que você suou a vida para deixar para terceiros, não faz sentido. Eles vão continuar morando na mesma casa, vão continuar vivendo a mesma vida, não vão precisar mudar, não vão ser rebaixados de classe social. Só o fato disso acontecer e deles não passarem pelo horror e pelo dilapidante processo do inventário, num momento de grande dor, num momento de perda, de luto, eu já perdi meu pai, eu sei que sentimento é esse. Só o fato de eles não passarem por isso já é ouro. Isso já é ouro. Tá? Então, assim,
A minha missão eu vou dar como cumprida se vocês entenderem que organizar um sistema de holding familiar, que, como eu disse e repito, não é para você, tu não precisa disso, tá? Nem é para os seus filhos agora, porque agora eles também não precisam disso. Mas organizar um sistema de holding familiar para a sua família, com o seu patrimônio, é simplesmente uma enorme declaração de amor para os seus filhos. Tá? Então, por amor aos seus filhos, eu peço que, por amor aos seus filhos, você seja um resolvedor. Legal, Luciano? Muito obrigado por me explicar tudo isso. Gostei muito. Suas informações foram valiosas. Muita coisa que você falou eu realmente não sabia. Mas, desses grupos aí que você citou, eu quero estar no grupo dos resolvedores. Né? Eu quero saber como é que eu faço para estar no grupo dos resolvedores. Então, eu preciso ouvir de você agora. Preciso que você me diz aqui no chat, se você quer estar no grupo dos desenvolvedores daqui da Preservar, tá? E se você quer conhecer um pouco mais. Escreve sim ou não aqui para mim no chat. Janete, eu vi que você fez uma pergunta, e acho que tem outras também, acho que no final a gente consegue responder elas, tá? Sim, vamos lá. Beleza. Ah, lembrei. Eu tenho certeza que tem uma pergunta rodando na tua cabeça. Luciano, eu não sou bilionário. Eu só tenho um imóvel, ou dois. Esse sistema, então, não é para mim. E eu digo, esse sistema é justamente para você. Esse sistema é para você que respondeu para mim lá, que tem pessoas que amam, que tem patrimônio, que não concorda que isso fique na mão de terceiros. Tá? Vocês imaginem se o Júlia Rosano, os pais do Rafael, tivessem me conhecido. Se eu tivesse conseguido explicar para eles isso que eu estou explicando para vocês. Ele teria perdido o que perdeu? Não, né? Então, assim, ó, você não é milionário, não tem um mínimo problema. É óbvio que esse sistema é para você. Ele é feito para você, porque eu sei que tu quer deixar tudo que você construiu inteiro, intacto, sem pedaço, sem faltar pedaço nenhum, na mão dos seus filhos no dia que tu não estiver mais aqui. É um sistema que era utilizado pelos bilionários, que agora está sendo utilizado pelos meus clientes, e que, se você quiser, pode ser utilizado para você, para beneficiar a tua família, para beneficiar quem que você ama.